Boa tarde, sou o professor Carlindo Alves, estou trazendo aqui mais uma vez um assunto de bastante estudado, tanto na parte fundamental como na parte do ensino médio, como no ensino superior, que o tema tem o seguinte tema como plano cartesiano. O que nós devemos aprender sobre o plano cartesiano, de que forma devemos resolver, para que devemos estudar isso, de que forma, porque muitas vezes a gente estuda um assunto e a gente não tem aquela noção, para que serve aquilo ali. Eu quero dizer para vocês que cada assunto de matemática ela tem uma grande importância na vida dos seres humanos. Esse tema de hoje é chamado de plano cartesiano. Onde que eu localizo, onde que eu consigo utilizar o plano cartesiano, de que forma eu devo observar, onde, quando, para onde, para que serve. Eu quero dizer para vocês que isso vai te dar uma boa base para o ensino médio e também para o ensino superior. Esse rapaz chamado René Descartes, foi ele que criou a primeira vez o tema, ele falando do plano cartesiano. Ele tinha um objetivo, ou seja, qual era o objetivo de estudar os planos cartesianos? Ele usava simplesmente na construção, usava na construção de gráficos de funções, na localização de um cinema ou de até mesmo um local que se localizava, usava como instrumento de GPS para localizar um determinado setor, ou seja, e também nos estudos de gráficos, entre outros mais. Ou seja, o plano cartesiano ele tem uma função importante dentro da matemática. Quando nós temos a noção básica das 4 operações e da localização, a gente consegue compreender, a gente consegue analisar de forma bem precisa aquilo que nós devemos estar estudando a cada dia. E eu quero dizer que o plano cartesiano ele é composto simplesmente de 2 retas, quando você tem 2 retas, chamado essas retas de simplesmente duas retas perpendiculares, que simplesmente se cruzam em um único ponto de origem, dá-se sequência a esse nome, plano cartesiano. De um lado nós temos a reta x, que é conhecido como a reta x, que chamamos de reta das abscissas, e temos do outro lado, na parte vertical, nós temos a reta y, que chamamos de ordenada. Ou seja, primeiro, ordenada, horizontal, abscissa, ordenada. X é abscissa e Y é ordenada. Também podemos chamar de A e de B, ou seja, nós temos a reta A, que seria X, e temos a reta B, que seria Y, que é Y. Então, a partir do momento que eu compreendo que eu tenho 2 retas perpendiculares que se cruzam em um único ponto de origem, que é no caso o zero, que está bem centrado, simplesmente dá-se o nome de plano cartesiano. O plano cartesiano também ele se divide em 4 quadrantes, ou seja, eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. E eu queria falar para vocês como que nós devemos analisar esses quadrantes, de que forma devemos localizar esses pontos, analisar esses pontos e demarcar esses pontos em um estudo tanto da parte fundamental como da geometria, analítica, que vocês vão ver isso mais na frente. Porque a partir do momento que eu tenho noção da geometria analítica, eu estou tendo noção de plano cartesiano. Observe que no primeiro quadrante, sempre no sentido anti-horário. O que é anti-horário? É voltando, ou seja, não é para a direita, é para a esquerda. Ou seja, no primeiro quadrante, quando eu faço a localização de um par ordenado, tipo, um exemplo, 2 positivo e 3 positivo. Ou seja, já sei que o primeiro par ordenado, 2, corresponde à reta horizontal, chamado de reta Y ou chamado de abscissa. E o segundo ponto, que seria o 3, está localizado aonde? É 3 positivo, que eu falei. Então, simplesmente, ele está localizado na parte de cima, na reta Y, e simplesmente chamado de eixo Y, ou B, vocês podem analisar também. Vamos aprender que é X e Y. Ou seja, então eu tenho uma noção básica disso aí. Quando eu aprendo que o X vale A e o Y vale B, eu observo que A é maior que 0 porque é positivo,
E o B também vai ser maior que zero, porque é a parte superior, é positivo, está localizado na parte superior. Então, se eu tenho 2,3, e eu quero fazer uma localização desse ponto, eu só simplesmente puxo lá para cima, traço ali à esquerda e eu demarco esse ponto ali, no ponto ali, nesse sentido. E eu vou ter ali um par ordenado, 2 e 3, e simplesmente eu tenho aí A maior que zero e B maior que zero, porque os dois são positivos. Olha, isso está localizado aonde? No primeiro quadrante. Aí vem o segundo quadrante. O primeiro quadrante, a gente observa que os números abaixo, para a esquerda, é negativo. E ele está localizado na horizontal, na reta das abscissas. E para cima, positivo. Então, dá a deduzir que no segundo quadrante, o A vai ser menor que zero, o A vai ser menor que zero, e o B vai ser maior que zero. Ok? E aí a gente desce lá para baixo e a gente vai ver o terceiro quadrante, descendo da reta, né? Anti-horário, nós vamos descer para o terceiro quadrante. E o terceiro quadrante é muito simples aprender essa regrinha básica. Vai ser o quê? Menor que zero A e menor que zero B. Ou seja, tanto os números, a parte numeral que está na reta horizontal é negativo, como na parte de baixo da reta da vertical de Y, da reta Y, vai ser negativo. Então eu deduz que A é menor que zero e o B também é menor que zero. Ok? Aí a gente passa mais para frente, a gente já vai sentido quarto quadrante. E no quarto quadrante nós temos o quê? Nós temos o A maior que zero e o B menor que zero. Porque os elementos, os números que estão lá na reta Y, eles são números negativos. E os que estão na reta Y, para a direita, eles são positivos. Então, o A vai ser maior que zero. E o B vai ser menor que zero. Se vocês conseguirem assimilar isso aí, quando a localização fica fácil. Você pega o professor Carlinhos, o que o senhor vai passar? O senhor vai passar assim, localize os pontos. Uma pergunta simples, localize os pontos, uma pergunta simples para vocês. Aí vocês vão localizar, vamos dizer que eu tenho um -3 e 2. Menos 3 e 2. Puxa, menos 3 e 2? Menos 3 e 2. O menos eu já sei que o menos mais está onde? Rapaz, o menos ele vem primeiro, não vem? Ele vem primeiro, então é o primeiro par ordenado. E o primeiro par ordenado é de qual reta? A Y ou a X? A X. Então, simplesmente, se o primeiro é menos 3, eu sei que ele vai estar onde? Para a esquerda, dentro no sentido horizontal. E ele está localizado aonde? Em qual reta? A reta das abscissas. Muito bem. E o 2? Puxa, e o 2 está onde? 2 é positivo, também está na reta, das abscissas? Não, o 2 ele é positivo, ele está na parte vertical. E observe qual quadrante essa reta se localizaria. Qual seria o quadrante? Ou seja, se 2 está aqui em cima e o menos 3 está aqui, eu traço isso aqui. Quando eu faço esse traço aqui, simplesmente eu vou observar, ó meu dedo aqui, simplesmente subiu para cá, ponto, pá, vem na testa. Ou seja, simplesmente quando eu faço isso aqui, eu simplesmente demarquei o meu par ordenado, que é menos 3 e 2. Aí eu localizo, puxa, então faz parte de qual quadrante? Opa, segundo quadrante. Se faz parte do segundo quadrante, logo dentro da lógica, dentro da matemática, eu vou observar, eu vou analisar que o A vai ser menor que zero. Olha, o A é menor que zero, por quê? Porque o menos 3 está na reta horizontal, na reta das abscissas. E o B, que está na parte vertical, que é ordenado, no par ordenado, na reta Y, simplesmente ele vai ser maior que zero. Então, B vai ser menor que zero e A maior que zero. E aí a gente localiza os pontos. Ponto. Observe, mais para frente a gente observa que quando eu tenho uma terceira reta, eu poderia ter uma reta R cruzando lá da direita para a esquerda no sentido positivo, ou seja, simplesmente aqui, nessa localização, eu tenho aqui, vamos dizer que meu celular aqui ele está dividido em 4 partes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, quando eu pego aqui, lá do primeiro quadrante até o terceiro quadrante, quando a localização vem do primeiro quadrante dessa terceira reta até o terceiro quadrante, do primeiro ao terceiro, eu vou ter simplesmente aí
uma terceira reta e eu vou ter dentro do ponto de origem chamado de quê? Chamado de bicentriz. Já viu falar em bicentriz? Bicentriz. Mas o que é bicentriz? É quando uma terceira reta, ela corta simplesmente o ponto de origem, dando origem a dois ângulos de 45 graus na geometria analítica. Ou seja, eu cortei simplesmente, eu peguei uma terceira reta e cortei no meio, vindo aonde? Partiu da origem lá do primeiro quadrante até o terceiro quadrante. Aí simplesmente deu origem, cortou ali, deu dois ângulos ali. Peguei o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, e eu dividi a reta dentro da geometria. E eu formei de um lado ângulo de 45 graus e do outro 45 graus. Chama-se de primeira bicentriz. Ou seja, professor, e a segunda bicentriz? A segunda bicentriz, ela simplesmente está localizada, ou seja, ela parte do segundo quadrante até o quarto quadrante. Do segundo ao quarto. Chama de segunda bicentriz. Também vai cortar os pontos bem na origem. E aí, simplesmente, quando eu faço essa localização, eu tenho o chamado de bicentriz. Ou seja, uma terceira reta corta o ponto de origem, formando dois ângulos de 45 graus. Ok? Professor, e se eu tivesse um par ordenado 0, 0? Onde seria a localização do ponto? Simplesmente bem no ponto de origem, porque o zero está bem no ponto, ou seja, vai ser perpendicularmente falando, ou seja, vai cortar e o ponto vai estar bem no zero, simplesmente quando eu tenho 0 e 0 dentro do plano cartesiano. Ok? Espero que na próxima aula a gente esclareça qualquer dúvidas que vocês porventura venham a ter neste assunto. No próximo vídeo, na segunda etapa, nós estaremos postando simplesmente o livro de vocês e também algumas atividades para vocês fazer na próxima aula. Obrigado, eu sou o professor Carlindo. Matemática é fácil. Só com o professor Carlindo Alves. Boa tarde. Boa tarde, meus alunos do 7º ano. Nós temos aqui na aula de matemática, o tema do nosso assunto é plano cartesiano. Nós discutimos já sobre esse assunto e eu quero nessa parte 2 da aula de matemática apresentar para vocês duas questões que nós iremos fazer baseado no que a gente falou na aula passada. Nós temos aqui, olha, uma figura que se encontra na página 37 do nosso livro, página 37. Olha a página aí, 37. Temos essa figura e essa figura ela tem vários pontos importantes que nós devemos analisar. Observe que essa figura aqui, ela tem supermercado, ela tem, você vai analisar no livro, tem igreja, tem piscina, tem jardim, farmácia. E eu vou chamar a atenção de vocês para um ponto importante aqui. Nós temos aqui, ó, a igreja se encontra bem aqui, ó, na parte superior, dentro do primeiro quadrante aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Nós temos a igreja se localiza em qual... Olha a reta, olha essa reta aqui, a reta X, que chamamos de abscissa, e essa reta aqui, ó, Y, que chamamos de ordenada. Então temos os pares ordenados aqui, ó, aqui vai 1, 2, 3, 4, certo? Você pode contar aqui que vai dar 4, 1, 2, 3, 4. Aí temos o 2 aqui, ó, você sobe lá para cima, você vai topar na igreja lá em cima o ponto. Aí vai aqui até aqui, ó, se você... contar aqui, ó, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4. Vai dar bem aqui, ó. Então vai dar 2 e 4. Os pares ordenados da igreja são o quê? 2 e 4. Isso no caso da igreja, né? Então o par é 2 e 4. E quem é? É a igreja. Se você analisar bem essa questão, você vai precisar analisar bem essas figuras. Por quê? Porque lá na página 87, na questão 87, página 35 do livro, página 38 do livro de vocês, desculpe, página 38, tem duas questões para ser feita. Aí você analisa essa questão bem aqui, 87, tem algumas situações que nós temos aqui, que já temos os pontos, só que nós não temos a figura, e vocês vão colocar a figura aqui. E tem umas questões que tem a figura, observe, tipo aqui, ó, cemitério. E aí na frente, o que vai acontecer? Você vai colocar os pontos. Aí você vai analisar e comparar. As que já tem a coordenada, você vai colocar o nome da figura aqui na frente, dentro do quadrado.
E aqui tem já a figura, você vai colocar os pontos que pertencem. Muito simples essa questão, mas precisa de uma avaliação, analisar com cuidado. Aí você desce aqui na página, nessa mesma página, questão 88. Então nós vamos fazer a questão 87 e a questão 88. Daí você vai responder, traçar, você vai simplesmente fazer uma figura semelhante a essa. Pode ser semelhante a essa aqui, que não é essa figura. No caso, você pode usar a reta aqui. Observe que aqui tem alguns pontos aqui, ó. Mas eu não quero que você responda essa questão, não. Você só vai responder a questão 88 e a questão 87. Essa aqui você vai ter uns pontos aqui, ó. Você vai simplesmente localizar esses pontos em um plano cartesiano. Correto? Fazendo isso, você vai colocar os pontos. Olha o ponto A bem aqui, ó. Ponto A é menos 4 e mais 1. Aí você vai simplesmente fazer essa situação. Tá bom? Tenha uma boa tarde. Deus te abençoe. Proteja vocês. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Boa tarde.